2016, o ano que parece não ter fim. 2016 ainda não terminou e lamento informar que não terminará quando chegar janeiro de 2017, não terminará ao final do semestre de 2017 e talvez 2016 não terá terminado ao final do ano de 2017. Estamos pagando o preço de uma dívida que não é da população, o preço de uma dívida que não é dos atuais deputados, o preço de uma dívida que foi contraída ao longo da última década e, no tripé dessa situação, má gestão, incompetência e corrupção. O que nos leva a esse lugar que o Estado do Rio de Janeiro se encontra hoje é exatamente má gestão, incompetência e corrupção. Quando se somam essas três coisas, aliado a um cenário obviamente econômico desfavorável e a um certo desleixo com a democracia, nós temos então uma situação ainda mais caótica do que poderia ser. E é lamentável observar que o orçamento ora apresentado pelo governo do Estado não traz qualquer perspectiva de mudança de caminho. O que eu quero dizer com isso? O Estado do Rio de Janeiro precisa renascer. Nunca foi tão evidente que o Estado do Rio de Janeiro precisa de quase que uma refundação. Agora, para que um novo Estado possa nascer, necessariamente precisamos de novos caminhos. Novos caminhos exigem novas práticas, pedem novas atitudes, mas o orçamento de 2017 apresentado pelo governo do Estado é uma mesmice. O orçamento apresentado não é criativo e na sua justificativa tenta tapar o sol com a peneira, dizendo que, ora, a culpa não é da má gestão, a culpa não é da incompetência, a culpa não é da corrupção. Tanto é que na justificativa o Estado insiste nas mesmas ferramentas, nos mesmos remédios. E se esquece que remédio em quantidade errada tem efeitos colaterais graves e pode se tornar um verdadeiro veneno. O orçamento é um veneno. E é muito triste, como ressaltou a deputada Marta Rocha, discutir a matéria mais importante do ano diante de um plenário vazio. É muito triste perceber que enquanto nós enfrentamos um pacote de austeridade, corretamente chamado de pacote de maldades, nós que podemos usar o orçamento como uma peça de esperança, estamos aqui, diante de cadeiras históricas, mas que cadeiras vazias não têm sonhos nem expectativas. Eu sonho sim com um Estado do Rio muito diferente desse que a gente vive hoje. Mas fico entristecido por perceber que aqueles que têm a caneta na mão, caneta com tinta, não propõem uma mudança de rumo, uma mudança de rota. Porque não se trata de salvar um governo, esse governo não tem mais salvação. Aliás, isso fica muito claro no dia de hoje, quando a bancada governista se recusa a dizer que é do governo. Quando a bancada governista, e não vou generalizar, um ou outro, mantém a coragem de defender o indefensável, mas pelo menos são homens o suficiente para defender o indefensável, porque ajudaram a construir isso. Mas é muito triste ver que na própria bancada governista as pessoas já abandonam o governo. Agora, se o governo não tem salvação, o Estado também não terá salvação. Eu tenho certeza, convicção, que não é pela lógica do orçamento aqui apresentado que teremos a salvação, até porque o governo diz lá, em um dos parágrafos da justificativa, que buscamos estimular o desenvolvimento econômico através de incentivos e
benefícios fiscais. Ora, como discutir incentivos e benefícios fiscais sem apurar os caminhos e os passos que foram dados até agora de maneira coerente, sem essa história de colocar lupa onde funcionou bem para dizer que é muito bom, sem colocar lupa onde não funcionar nada para dizer que é muito ruim, mas com o objetivo ainda maior de recuperar capacidade de investimento, mas ter novamente operações de crédito. O objetivo do governo é reequilibrar para ter direito novamente à operação de crédito. E o que isso quer dizer, como muito bem colocado pela deputada Marta Rocha? O interesse do governo, deputada Marta Rocha, é equilibrar para contrair novos empréstimos. Está escrito aqui no orçamento. O governo quer repetir as velhas fórmulas. Como bem dito, o segundo lugar do gasto do Estado é com dívida. E aí, para não dizerem que eu estou aqui só fazendo críticas, há propostas. Claro que há novos caminhos que exigem realmente outras propostas que não aqui as apresentadas. Em primeiro lugar, a questão da dívida do ICMS que precisa ser cobrada. O governo precisa ter coragem de cobrar os gigantescos que são os maiores devedores da dívida desse Estado. Deveria fazer igual a Prefeitura do Rio, no acordo com o Tribunal de Justiça, recuperar os valores da dívida ativa. Outro ponto importante, a auditação da dívida. O Estado paga uma dívida que parece ser interminável, onde a gente não sente amortização. Outro dado importante, o governo do Estado precisa cobrar do governo federal, que é do mesmo partido do governo do Estado, um novo pacto federativo que coloque fim à lógica da guerra fiscal. Porque o Estado do Rio é apenas o retrato de uma péssima administração que se repete a nível nacional. O Rio de Janeiro nada mais é, se continuarmos por onde estamos indo, o Rio de Janeiro é a tal ponte para o futuro do PMDB a nível nacional, é o Estado do Rio. Será que a gente não consegue perceber que o Rio nada mais é, o presente do Rio é o futuro desta nação? E é isso que a gente precisa inverter. Precisamos sim da CPI dos incentivos fiscais para separar o joio do trigo e apontar os novos caminhos. Por isso disse e volto a repetir: toda matéria de incentivo ou benefício fiscal que chegar a esta casa, eu vou me abster. Eu não voto nenhuma matéria nesse sentido, enquanto não finalizar o trabalho da CPI dos incentivos e benefícios, que ela sim deve, através da transparência, apontar os caminhos novos que o Estado precisa perseguir. E mais do que isso, enquanto o Rio de Janeiro gastar mais com a ideia de presídios, nós estaremos fechando escolas. A saída é a educação, porque qualquer outro investimento, seja na área de segurança ou na questão emergencial da saúde, será puro enxugar gelo. E não dá mais para ficar enxugando gelo. A situação atual do Estado do Rio de Janeiro não nos permite. Por fim, agradecendo ao senhor presidente pela condolência aqui do tempo, eu quero dizer que o orçamento apresentado pelo governo não traz qualquer esperança. Mas eu sou teimoso e continuo tendo esperança que um novo caminho é preciso. Para que o Estado do Rio de Janeiro possa renascer, novos caminhos exigem novas práticas e não são as apresentadas pelo atual governo do Estado.